O gerente da agência de modelos termina sua edição especial da revista. Ele está animado com o trabalho de sua mão e tão feliz por ter encontrado uma maneira de trazer Yuya para a revista. Ele sente que com a venda dessa revista, Yuya vai chamar muita atenção e vai achar difícil rejeitar a oferta de ser modelo. Seu diretor, porém, pergunta como ele pretende trazer Yuya para sua equipe. Ele afirma que se a revista for produzida, Yuya receberá mais atenção e haverá várias organizações que gostariam que Yuya se juntasse a eles. Como resultado, Yuya terá muitas opções e poderá decidir não ingressar na agência. O gerente insiste que é por isso que ele fez isso, e com a revista sendo produzida e vendida, Yuya não poderá deixar de ser modelo. Haverá obstáculos para ele, então ele não terá escolha a não ser ingressar na agência deles. Ele incentiva seu gerente a fazer tudo e ordena as vendas e o marketing da revista. Por outro lado, Yuya recebe sua primeira visita feminina em sua casa. O visitante não é ninguém além de Kaori. Ela conhece Night e Akatsuki e comenta que eles são muito fofos. Ela se senta para estudar com ele e o ajuda com uma equação matemática. Depois de resolver o problema, ele a agradece por ajudá-lo a estudar bem, e ela o lembra que ele também a ajudou a aprender bem a língua inglesa e também a língua japonesa. Ele lembra que aprendeu essas línguas no outro mundo e diz isso por engano. Ela pergunta o que ele quer dizer e, quando ele descobre que revelou o que não deveria ser revelado, pede desculpas e fica calado. Tenho certeza de que você está se perguntando como ela visitou a casa dele e como eles decidiram estudar juntos. Lembre-se de que após a competição esportiva, Kaori conversou com Yuya para agradecê-lo por ajudá-la em sua competição. Como podem juntos naquele dia, ela o lembra que o exame está chegando e pergunta como está sua preparação. Imediatamente ela faz essa pergunta e seu humor e semblante mudam. Ela pergunta o que há de errado com ele, e ele confidencia a ela que tem problemas com matemática e parece que não consegue entendê-la, então não sabe como vai passar. Ela sorri para ele, dizendo que não sabe que uma pessoa que é boa em tudo como ele pode ser ruim em alguma coisa. Ela diz que a matemática é simples e pergunta se pode dar uma sugestão. Sim, ela pergunta a ele se é possível eles fazerem revisões juntos em sua casa e estudarem juntos, já que ele provavelmente precisa da ajuda dela em matemática. Ele aceita estudar com ela e a convida para sua casa. Foi assim que eles chegaram ao estágio em que estão. Enquanto estudavam, ela diz a ele que se sente pressionada e que gostaria de urinar. Ele descreve o banheiro para ela, mas não a segue até lá. Quando ela entra, ele se pergunta se está indo bem porque é a primeira vez que recebe uma visita feminina em sua casa. Quando ela tenta ir ao banheiro, ela encontra o caminho para a porta do outro mundo. Como ela está prestes a entrar subconscientemente, Yuya chega lá. Tenho certeza de que sua mente viajou para vários lugares antes de perguntar o que ela está fazendo lá, pois esse não é o caminho para o banheiro que ele descreveu para ela. Ela admite que sabe que não é esse o caminho, mas no processo de ir ao banheiro, ela afirma que algo daquele quarto a chamou de mais próxima, por isso ela foi até lá. Ela aceita que o que fez pode estar errado e pede desculpas por infringir a privacidade dele. No entanto, ele pergunta se ela acreditará nele se ele disser que a porta em frente à qual ela está é a entrada para outro mundo. Ela não entende o que ele quer dizer. Ela se pergunta o que significa outro mundo e ele se aproxima dela. Ele diz a ela que ela deve colocar a mão em direção à porta e, quando ela coloca a mão ali, ela vê que na verdade há uma fechadura invencível ali. Ele explica a ela que a porta leva para o outro mundo e a porta só pode ser aberta para uma pessoa que ele autorizar. Nesse ponto, ela entende o que ele quer dizer com porta, mas ainda está confusa sobre o que ele quer dizer com outro mundo. Ela pergunta se ele quer dizer um novo mundo, e ele diz que quer dizer exatamente o que havia dito, um novo mundo e outro mundo diferente da Terra. Ele afirma que o mundo tem várias habilidades que não existem na Terra, e a magia também existe nesse mundo. Ele diz que aprendeu várias habilidades mágicas naquele mundo e mostra a ela. Ele pede água do céu e, quando ela vê, fica chocada. Ela o toca e confirma que é realmente água. Ela finalmente entende o que ele quer dizer, e ele pergunta se ela quer segui-lo para o outro mundo. Ela aceita, e eles entram juntos. Quando eles chegam ao complexo dele no outro mundo, ela fica muito chocada. Ela pergunta se aquele é realmente um novo mundo diferente da Terra, e ele diz que sim. Ela verifica as frutas e verduras daquele mundo e admite que é bem diferente das que ela conhece. Ele diz a ela que é o mundo que ele conheceu Night e Akatsuki. Ele explica a ela que Night é da espécie dos pequenos Fenrir, uma espécie que é igual aos lobos, embora não saiba de qual espécie é a Akatsuki. Ele afirma ter descoberto que a Akatsuki é da espécie Manju, mas não sabe. Não sei o que significa a espécie Manju. Ele pergunta se ela sabe o que significa a espécie Manju, e ela admite que não conhece essa espécie. Ele sugere que pode ser o mesmo que a espécie de porco, mas quando ele diz isso, ele vê que a Akatsuki fica com raiva dele. Então, ambos assumem que estão errados.
que ele vem mostrar a presa da Akatsuki, e os dois saem para pegá-la, deixando os dois jovens sozinhos. Kaori vê um sistema abrindo na frente dela e pergunta a Yuuya o que é. Ele diz a ela que isso é chamado de estatísticas naquele mundo e, quando ele verifica as estatísticas dela, ele diz que as estatísticas dela são maiores que as dele. Ele diz a ela que quando veio para aquele mundo, ele era o mais baixo de Lo. Ele era gordo e não conseguia se relacionar com ninguém. Ele diz que subiu de nível naquele mundo e não sabe como perdeu peso e de repente ganhou músculos. Ele afirma que todos os poderes que exibia no mundo normal foram todos obtidos daquele mundo, incluindo aquele que ele usou quando bandidos atacaram a escola e quando a escola foi incendiada e ele a salvou. Na verdade, ela não se importa com todas as histórias que ele está contando, mas ele continua assim mesmo. Ele diz a ela que o que ele quer dizer é que ele tem usado uma trapaça e não teria como se relacionar com pessoas como ele se não estivesse usando tal trapaça. Ela sorri para ele e pede que a leve para a floresta. Ele se recusa e diz a ela que há monstros na floresta. Ele explica a ela que a única razão pela qual os monstros não estão entrando no prédio é que há uma barreira dentro do prédio. Ela pergunta se ele vai levá-la lá outra hora, e ele promete fazer isso. Então, ela levanta a mão e faz um sinal de promessa com o dedo mindinho com ele. Ele também implora que ela guarde o que ele disse a ela em segredo, e ela aceita. Ela faz outra promessa de mindinho a ele, perguntando se a presença daquele segredo entre eles torna o relacionamento deles especial. Ele finge não entender lá, então ela afirma que não quer uma resposta. No entanto, ela sente que o fato de ele poder compartilhar essas coisas com ela a torna especial. Ele então pede que eles retornem ao outro mundo e estudem para o exame. Por outro lado, Lexia volta para casa e cumprimenta o pai. Depois que ela se cumprimenta com o pai pergunta: "Ah, e por que o menino que eles foram trazer não está?" Owen pede desculpas em nome de Yuuya e diz ao rei que, devido às circunstâncias, eles não puderam vir com Yuuya. O rei pergunta se as circunstâncias envolvem a nova guarda, Luna, que eles trouxeram antes. Owen responde. Luna intervém e diz que sim. Ela diz que sim e tentou matar Lexia, mas falhou. O rei então pergunta por que ela ainda está viva. Ele a lembra que, para um assassino, ela deveria saber que o resultado de um assassinato fracassado é a morte, então ela já deveria estar morta. Ela diz a ele que também se ofereceu para morrer, mas a pessoa que a contratou como guarda se recusa a deixá-la morrer. Então, o rei diz que fará o que sua filha se recusou a fazer. Ele pega sua grande espada para matar Luna, mas antes que ele chegue até ela, ela restringe sua mão. Ele se pergunta como ela foi capaz de parar aquela espada. Lexia também fica brava com o pai por brigar com a amiga e diz que o odeia. Ele se desculpa e aceita Luna como guarda de Lexia. Ele pede a Luna para ajudá-lo a se livrar da amarra com a qual ela o amarrou. O rei Arnold se encontra com Owen mais tarde, e Owen diz a ele que foi Yuuya quem salvou Lexia novamente. Ele também diz a ele que Luna é a grande assassina da Dark Guild, que se chama Red Hunter. Arnold diz que Luna é muito habilidosa, e Owen explica que depois que Yuuya salva Lexia, ele a leva para sua casa com Luna, e eles passam a noite lá. O rei fica com raiva. Ele afirma que não deu a Yuuya o direito de conhecer sua filha de forma inadequada, e isso é desrespeitoso. Ele diz que vai matar Yuuya quando ele chegar. Por outro lado, o príncipe se encontra com seus espiões que o informam sobre o assassinato fracassado de Lexia. Ele também diz a ele que Luna se tornou a guarda de Lexia, e Yuuya virá para a cidade em breve para encontrar o rei. O príncipe assume que, embora se torne o rei, não é uma má ideia se ele se tornar o rei mais cedo ou mais rápido do que deveria. Ele diz ao assassino que lhe dará seu segredo, que é sua porção de barreira mágica. Ele pede que liberem a porção para que ninguém possa usar magia, e depois disso, eles devem lutar e matar Arnold, Lexia, Luna e Owen, pois são os únicos que podem usar espadas. O assassino o lembra que se as coisas derem errado, ele será morto. Então, ele afirma que quer aproveitar essa oportunidade porque há alguém em quem ele pode colocar a culpa. Ele pede que coloquem a culpa em Yuuya depois que o rei é morto. Yuuya tira férias da escola após o festival de esportes. Ele decide aproveitar a oportunidade para visitar o rei e Lexia. No caminho, ele mata algumas ovelhas e obtém o pelo, o chifre e também as roupas de cama criadas com o corpo da ovelha. Ele começa a viajar e, quando chega à primeira aldeia, fica empolgado com tudo o que vê. Ele vê criaturas com caudas e lembra que não tem dinheiro para gastar naquela cidade. Então, ele vai vender produtos em troca de dinheiro. Ao entrar na loja, o comerciante o acusa de ser um nobre. Ele vende pimenta para o comerciante, que afirma ser a pimenta da melhor qualidade que ele já viu. Ele pega suas moedas de ouro e continua sua jornada. Depois que o comerciante descreve onde conseguirá uma carruagem, ele chega à capital real, chega ao palácio e Owen o leva até o rei. Arnold fica inicialmente zangado por ter passado a noite com a filha e até diz que a seduziu. Os chefes controlam Arnold e pedem que ele fique calmo.
Ele finalmente pergunta a Yuya que presente ele trouxe. Yuya não trouxe nenhum presente para ele. Ele se sente mal com isso e traz a cama que ganhou das ovelhas. Todos na sala ficam chocados. O rei fica furioso e pergunta por que Yuya desrespeitou sua filha dessa maneira. Ele saca sua espada para atacar Yuya, mas Owen intervém, dizendo que Yuya não sabe que dar cama em seu reino significa que você quer levar a senhora embora. Ele tenta se desculpar e os assassinos entram. Eles ativam a barreira, presumindo que ninguém possa usar magia ali, mas Yuya derrota todos eles. Felizmente, Lexia vai abraçar Yuya e seu pai fica furioso com Yuya. Ele levanta sua espada para Yuya e Lexia fica com raiva dele. Ela o confronta, perguntando por que ele faria isso quando Yuya acabou de salvá-los. Em sua defesa, ele afirma que não tem outra escolha, visto que ela abraçou Yuya. Enquanto eles discutem, Owen, que está amarrando os assassinos, encontra uma quantia em dinheiro e um brasão no bolso do assassino. Ele mostra ao rei que o brasão pertence a Rhaegar, irmão de Lexia. Owen imediatamente vai até Yuya, pedindo